Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos iniciar nosso primeiro quadro de respostas e vamos começar então com as questões de leis de Newton. Vamos lá? Primeira questão aqui, Vonesp, São Paulo. Observando-se o movimento de um carrinho de 0,4 kg ao longo de uma trajetória retilínea, verificou-se que sua velocidade variou linearmente com o tempo de acordo com os dados da tabela. Temos aí uma tabela de tempo e velocidade. Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. No intervalo de tempo considerado, a intensidade da força resultante que atuou no carrinho foi, em newtons, igual a... Perceba que eu sempre vou fazer essa mesma ideia em todas as questões. Já vou estar deixando em destaque as informações importantes para que a gente possa responder essas questões. Temos aí então os dados das informações: 0,4 kg, velocidade variou linearmente, ou seja, 0,4 kg é a massa. Velocidade variou linearmente significa que existe aceleração. Trata de uma questão de movimento uniformemente variado, ou seja, há variação na velocidade, existe então a aceleração. A aceleração a gente pode determinar através desta tabela aí que tem aí na questão. E ele está perguntando pra gente, né, a intensidade da força resultante. Então ele quer saber a força. E a unidade é em newtons. Tá tudo certinho aí. A gente vai lá, vamos agora resolver essa questão. Então vamos lá na primeira questão. Ele quer que a gente encontre o valor da força, né? Só que para encontrar o valor da força, eu sei que força é igual a massa vezes a aceleração. O valor da massa a gente já possui, 0,4 kg, perfeito? Só que para definir o valor da aceleração, a gente vai utilizar a equação do movimento uniformemente variado. Ou seja, a aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Então vai ficar 18 menos 10, 4 menos 0. 18 menos 10, vamos ter 8. 4 menos 0, vamos ter 4. 8 sobre 4, a gente vai ter aí 2. 2 o quê? A velocidade é metros por segundo. O tempo está em segundo. Ou seja, então, metro por segundo é igual a metro por segundo ao quadrado. Pronto, agora a gente já tem o valor da aceleração. Agora é só substituir, então, na equação final. Força é igual a 0,4 kg vezes 2 metros por segundo ao quadrado, que vai ser igual a 0,8. Aí, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é igual a newton, perfeito? Então, a resposta correta é 0,8 newtons, letra B. Próxima questão aqui, Universidade Estadual de Paraíba. Um corpo de 4 kg, a massa, descreve uma trajetória retilínea que obedece à seguinte equação horária: x igual a 2 mais 2t mais 4t ao quadrado. Essa, então, é a equação horária, né, do espaço em função do tempo da equação do movimento uniformemente variado, onde x é medido em metros, ou seja, distância, e t em segundos. Conclui-se que a intensidade da força resultante do corpo em newtons vale... Perfeito? Vamos lá então para a resolução. Bem, novamente essa questão quer que a gente calcule o valor da força. Para calcular a força, a gente sabe que é a massa vezes a aceleração. Bem, a massa, novamente, ele já deu na questão, 4 kg.
Só que a aceleração, ele não deu na questão. Só que ele deu pra gente essa equaçãozinha. Essa equação é do movimento uniformemente variado, MUV, né? Movimento uniformemente variado, onde S de t, a equação horária do espaço-tempo, é igual a distância inicial mais a velocidade vezes o tempo, mais a aceleração vezes t ao quadrado sobre 2. Agora perceba que o valor que está sozinho é o 2. O valor que está acompanhado do tempo é a velocidade, que é o 2. E t ao quadrado está aqui, t ao quadrado está aqui. Então, esse 4 aqui é a aceleração sobre 2. Ou seja, a aceleração dividido por 2 é igual a 4. A gente pode fazer o seguinte. Pega esse 2 aqui, transfere né, para o outro lado com a operação inversa, passa multiplicando. Logo, a aceleração é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. Perfeito? 8 o que, né, pessoal? Ele falou que o x está medido em metros e o tempo está em segundos. Logo, né, a aceleração vai ser metros por segundo ao quadrado. Agora a gente já tem o valor da aceleração. Agora é só substituir na equação. Força é igual a 4 kg vezes 8. A gente então vai ter que 4 vezes 8 é igual a 32. 32 o quê? Newtons. Perfeito? Porque a gente tem massa em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Resposta correta, então, nessa questão é a letra E. O FRJ. O bloco 1 de 4 kg, ou seja, a massa, e o bloco 2 de 1 kg, massa do bloco 2, representados na figura, estão justapostos e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal. Eles são acelerados pela força horizontal F, de módulo igual a 10 newtons, aplicado ao bloco 1 e passam a deslizar sobre a superfície com atrito desprezível. Então, essa questão não tem atrito. A gente tem uma força aqui aplicando no sentido horizontal para a direita, né? Do bloco 1 e o bloco 1 por bloco 2, né? A gente tem uma força aqui de ação e reação entre o bloco 1 e o bloco 2 também. Determine a força, né, que um exerce em 2 e descreva a direção e o sentido. Bem, aqui a gente já pode perceber que vai ser uma força do sentido horizontal, né, horizontal para a direita. Então aqui a gente tem horizontal para a direita, pode ser ou AB ou AE. Agora a gente tem que calcular se é 2 newtons ou se são 4 newtons, né? Então vamos à resolução. Vamos lá, para poder responder essa questão, a gente vai ter que primeiro fazer uma análise vetorial. A gente pode fazer uns desenhos aqui para poder representar quais são as forças que estão agindo sobre esses dois blocos. Eu vou ter aqui o bloco M1 e vou ter aqui o bloco M2. No bloco M1, eu tenho uma força que está sendo exercida para a direita, que é a força F, 10 newtons. Consequentemente, quando o bloco 1 empurra o bloco 2, ele tem uma força de reação inversa. Então, essa aqui vai ser a força que 2 aplica em 1. O M2 ele só vai para frente porque o bloco 1 empurra o bloco 2. Então, essa aqui é a força que 1 aplica em 2. A gente já pode dizer o seguinte, pela terceira lei de Newton, que, né, ação e reação, que F2 em 1 em módulo é igual à força de F de 1 e 2, porque elas são forças de ação e reação. Ela tem a mesma intensidade, ela tem a mesma direção, porém o sentido é oposto. Uma é oposta à outra, perfeito? Agora, para a gente poder achar a força que
essa força F2 em 1, F1 em 2, a gente vai ter que criar um sistema. A gente vai criar um sistema para o bloco 1 e um sistema para o bloco 2 de equação. Então, para M1, a gente vai ter o seguinte. A força menos a força que 2 aplica em 1 é igual a força resultante. Então, a força, eu vou colocar o seguinte, toda força que estiver indo para o sentido para a direita aqui, no nosso caso do movimento, é para um sentido positivo. E a força que estiver contrária, ela é negativa, tá? Então, eu coloquei F positiva menos F de 2 em 1 é uma força negativa. Isso aqui é igual à força resultante. Só que a força resultante de um sistema é igual a quê? Massa vezes aceleração. Só que a gente está falando do bloco 1, então a massa é do bloco 1. E a aceleração, professor, também é do bloco 1? Não, essa aceleração é a aceleração do sistema, é a mesma para os dois, eles estão conectados. Para o bloco 2, a gente vai ter só a força que 1 aplica em 2. Ela é positiva porque ela está para a direita. E a força resultante dele é massa vezes aceleração? Também. Só que agora é M2, porque a gente está se referindo à massa do bloco 2. Para a gente poder resolver esse sisteminha de equação, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode fazer uma soma. Somar essas duas equações e ver o que sobra. F com F aqui embaixo vai sobrar só F. Menos F de 2 e 1 mais F de 1 e 2, elas não são opostas, então uma está negativa e a outra está positiva. Essa vai se cancelar com essa. M de 1A mais M de 2A vai ficar o seguinte. M de 1A mais M de 2A. Como essa aceleração é a mesma para ambos os casos, a gente pode, então, isolar a aceleração. Então, a força é igual a M1 mais M2 e isola a aceleração para o lado de fora. Agora que a gente já tem a aceleração do lado de fora, eu vou fazer o seguinte. Pegar M de 1 mais M2, está multiplicando, vou passar para o outro lado aqui, dividindo. Então, a aceleração é igual a força dividido por M1 mais M2. A força nessa questão vale 10 newtons. M1 mais M2 é 4 com 1, vai ter, então, 5. Né? 5 kg aqui. 10 sobre 5, a gente vai ter, então, de aceleração 2. 2 o quê? Metros por segundo ao quadrado. Agora que a gente já possui a aceleração, é só substituir em uma das equações que a gente criou aqui em cima, ou essa ou essa. Qual que é mais simples substituir? É mais simples substituir nessa aqui que já está isolada. Né? Então, força que 1 aplica em 2 é igual a M2 vezes a aceleração. Força que 1 aplica em 2 é igual a M de 2. Quanto é que vale M de 2? 1 kg. Aceleração 2. 2 vezes 1, 2 newtons. E o movimento, então, é horizontal, né? A gente está trabalhando no plano horizontal aqui. Plano horizontal. E esse sentido é para a direita, perfeito? Para onde está o meu movimento. Então, é resposta 2 newtons, horizontal para direita. A resposta que bate com essa é a letra B. Próxima questão, MAC São Paulo. O conjunto abaixo, constituído de fio e polia ideais, é abandonado do repouso no instante t igual a 0. E a velocidade do corpo A varia em função do tempo, segundo o diagrama dado. Desprezando o atrito e admitindo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a relação entre as massas de A, massa de A, e de B, massa de B, é, ou seja, a gente tem um sistema ideal aqui de polias, despreza o atrito, o tempo inicial é 0, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, então, ver qual que é o valor dessa massa aqui proporcional. Bem, para responder essa questão, ficou faltando um diagrama. Esse diagrama aqui é um diagrama da velocidade
pelo tempo, perfeito? E com esse diagrama aqui a gente vai conseguir calcular a aceleração. Bem, a aceleração do sistema vai ser dada por quê? ΔV sobre ΔT. Velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Então vai ficar 24 sobre 0, 6 sobre 0. Vai ficar então 24 dividido para 6. A aceleração é igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Essa informação era primordial para a gente conseguir fazer essa questão. Bem, vamos agora fazer uma análise vetorial para a gente poder fazer a análise das forças. No bloco B, eu vou ter simplesmente uma força de tração. A força de tração é nesse sentido. Já o bloco A, ele vai ter a força peso para baixo e vai ter a força de tração para cima. A força que é aplicada numa corda é a chamada de força de tração. E a força de tração ela é igual em qualquer ponto. Então, esse T e esse T tem o mesmo valor, porque está na mesma corda. A gente não mudou a corda. Então, e a gente pode analisar o seguinte: o movimento desse corpo está para esse sentido aqui. Então, todo mundo que estiver para cá está positivo, todo mundo que estiver oposto é negativo. Então, posso fazer o quê? P menos T é igual ao quê? A massa de A vezes a aceleração. E esse para o bloco A. Para o bloco B, vai ficar como o sistema? T é igual a mBA. Agora a gente faz uma soma, perfeito? Soma. Só lembrando que a força-peso ela é igual a massa vezes a aceleração. A massa de quem? A massa do corpo A, nesse caso. Então, seguinte, tração negativa com tração positiva a gente vai poder cancelar. Força-peso vai ficar aqui embaixo. MA vezes A e MB vezes A. A gente pode fazer o seguinte, MA mais MB, né? Vezes a aceleração. A força-peso a gente viu aqui que é MA vezes A, né? Na verdade que MA vezes G, né? Nesse caso é gravitacional. E a gravidade a gente tem aqui, ó, 10 metros por segundo ao quadrado. Então vai ficar MA vezes 10 é igual a MA mais MB multiplicado por 4, que foi o valor que a gente encontrou aqui embaixo. Então, eu posso pegar o seguinte, pego esse 4 e passo para lá, ó, passo para lá, dividindo. Então, a gente vai ficar com 10 sobre 4 MA é igual a MA mais MB. 10 sobre 4 dá 2,5 MA. Esse MA a gente pode transferir para o outro lado da igualdade subtraindo. Menos MA. E do outro lado vai ficar só MB. No final das contas, 1,5 MA é igual a MB. Essa é a relação. Então a resposta é a letra A. Parou. Seguinte, tô aqui meia-noite editando esse vídeo e eu percebi que tá dando 34 minutos de vídeo. Então, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Parte 1 e parte 2. Metade das questões em uma e metade das questões no outro vídeo. Então, terminou aqui. Vamos lá para a segunda parte. Valeu! Não se esqueça de se inscrever no canal. Curta o vídeo e compartilhe. É nóis!